A economia da Tailândia atualmente se encontra no estado de recuperação, visto que a crise financeira asiática de 1997 abalou o país que na época vinha tendo o maior crescimento econômico de sua história. Desde então, a Tailândia vem tentando se estabilizar economicamente, obtendo um crescimento anual notável nos anos de 1999 até 2005. Porém, no passado, o país viveu um rápido desenvolvimento durante a década de 1980, onde recebeu um forte investimento de países como o Japão e os Estados Unidos, que nesse sentido proporcionou a instalação de indústrias têxteis, alimentícias, de produtos eletrônicos e etc. Com esse rápido crescimento econômico, a Tailândia entrou para os novos tigres asiáticos, um grupo destinado exclusivamente a estrelas econômicas em ascensão da Ásia. Durante a crise, o mercado de produtos manufaturados e industrializados ajudou muito a recuperação econômica do país, com a exportação de produtos como computadores, sapatos, eletroeletrônicos, joias e etc. No entanto, a agricultura continuou sendo sua arma principal, com mais da metade do total de mão de obra sendo exclusivamente dedicada a esse setor. Atualmente, a Tailândia tem uma economia fortemente dependente das exportações e os setores industriais e de serviços são seus maiores contribuintes. Experimentou um enorme crescimento em 1986 e 2011, quando políticas econômicas efetivas foram adotadas, como a diversificação e industrialização, juntamente com a contribuição de um robusto setor privado. A contribuição por setor para o PIB é estimada em serviços 52,4%, agricultura 8,4% e indústria 39,2%. Embora o país venha se recuperando aos poucos, sua contínua melhora econômica depende de investimentos externos e da procura de mercadorias a serem exportadas. Porém, o grande obstáculo presente em seu caminho é o baixo crescimento de mão de obra qualificada que limitam a eficiência do setor tecnológico, peça-chave para o desenvolvimento e crescimento econômico do país. O plano para o futuro divulgado pela Tailândia estabelece as diretrizes para reformar as indústrias existentes, bem como estimular outras, impulsionando o turismo e o comércio externo, reduzindo as burocracias governamentais e implementando a infraestrutura. Mesmo com alguns conflitos, a Tailândia ainda está acima da média quando comparado aos outros países asiáticos, sendo o único dentre toda a Ásia que possui um superávit comercial de 20 bilhões de dólares com os Estados Unidos e um considerável superávit em conta corrente, o que garante a ele o título de Próximo Japão, segundo o site de notícias O Estadão. Tailândia, geografia. A Tailândia, cujo nome significa Terra dos Homens Livres, era chamada de Sião, mas a atual nomenclatura foi estabelecida em 1939. Seu território, localizado no Sudeste Asiático, limita-se ao oeste e noroeste com Myanmar, ao sul com a Malásia, a sudeste com Camboja e ao norte e ao leste com Laos, além de ser banhado pelo Mar da China Meridional e pelo Mar de Andaman. A maioria dos habitantes vive em áreas rurais e desempenha atividades agrícolas, sobretudo nas regiões bacias hidrográficas dos rios Chao Phraya e Mekong, que proporcionam água para o cultivo de arroz. As montanhas tailandesas abrigam diversas tribos, com destaques para Padong, onde as mulheres usam colares de metal que esticam o pescoço, sendo conhecidas como mulheres girafas. Dados da Tailândia. Sua extensão territorial é de 13.115 km². Sua localização é na Ásia. Sua capital é Bangkok. Seu clima é tropical com chuvas de monção. Seu governo é uma monarquia. Sua divisão administrativa é de 76 províncias. Seu idioma oficial é o Thai, mas também é falado chinês e malaio. Sua população é de 67.764.033 habitantes. Sua composição é de 75% de tailandeses, 14% de chineses e 11% de cambojanos e malaios. Sua densidade demográfica é de 132 habitantes por quilômetro quadrados. Sua taxa média anual de crescimento populacional é de 0,6%, e sua população residente em área urbana é de 33,59%. Sua população residente em área rural é de 64,41%. A população subnutrida é de 17% e sua esperança de vida a nascer é de 70 anos. Os domicílios com acesso à água potável são de 98% e domicílios com acesso à rede sanitária são de 96%. E seu índice de desenvolvimento humano é de 0,64%. Religião na Tailândia. A religião sempre fez parte do dia a dia dos tailandeses. Não é à toa que a maioria da população é praticante do budismo Theravada, que é a religião oficial do país. Ele tem como base os ensinamentos do Buda, que é conhecido também como Si
Onishidatta Gautama. O budismo é considerado não só uma religião, mas também uma filosofia. Nele estão mescladas várias outras crenças espirituais que surgiram do hindu nos séculos atrás. Na maioria das casas tailandesas e nos templos, há a chamada Casa dos Espíritos, e do lado de fora são os lugares onde coloca as oferendas, para afastar os males e pedir bênçãos. Em muitas cidades, principalmente do interior, os templos são pontos de encontro, servindo como lugares não só para praticar a religião, mas também como forma de socialização. Outro exemplo da importância é que os feriados budistas ocorrem regularmente durante todo o ano, e uma curiosidade, eles sempre caem em dia de lua cheia. Nesses dias festivos, os tailandeses costumam ir aos templos para prestar homenagem ao Buda e dar esmolas aos monges. A população tailandesa budista tem muito respeito por outras crenças religiosas e sempre está aberta para discutir seus valores budistas com o estrangeiro ou pessoas de outras crenças. O budismo é tão presente no cotidiano que há diversos templos no país para serem visitados, gerando uma oportunidade que não só de conhecer mais sobre a religião, mas também para meditar. A meditação é justamente uma das práticas principais da religião. Ela é uma forma de autorreflexão que tem como objetivo ajudar o indivíduo, mas também para aliviar os seus sofrimentos. Os turistas podem aprender sobre os fundamentos dessa prática em qualquer templo. Alguns deles, principalmente na cidade de Chiang Mai, no norte do país, permite que os visitantes conversem com os monges como forma de aprendizado sobre o budismo ou para futuramente aderir à religião. A importância é tamanha que os monges budistas são muito reverenciados por pessoas de qualquer idade e há o costume de chamá-los nas casas das famílias para abençoarem não só os parentes, mas o lugar onde moram. Além disso, é comum ver imagens religiosas decorando empresas, táxis, restaurantes e além de muitos acendendo um incenso para fazer orações não só para o Buda, mas também para os deuses hindus. A cultura tailandesa se formou entre 1238 e 1378, no reino de Sukhothai, quando se teve o contato com os países vizinhos. Assim, todos se influenciando aos poucos e absorvendo um pouco de cada cultura, formando sua própria e sem igual. Muito se tem a ideia de que a cultura asiática é uma só, porém elas têm diversas diferenças. Elementos básicos da cultura, como o que se é assistido, é diferente no Japão e na Tailândia, por assim se seguindo nos países asiáticos. A Tailândia é um país muito tradicional e a maior parte de sua cultura tem a ver com as tradições que são passadas de gerações para gerações, além das que são passadas pela religião também. A religião na Tailândia é uma grande parte da cultura, já que a maior parte da população segue a mesma, e assim ela influenciou como as pessoas vivem, o que em si pode ser um aspecto cultural, além das construções de templos e festivais que influenciam na cultura do país, que se enriqueceu por ser milenar. Um aspecto cultural é o hábito de sorrir para estranhos e demonstrar afeição, tanto que a Tailândia é conhecida como a terra dos sorrisos. A massagem também é cultural, tendo diversas casas de massagens espalhadas pelo país, sendo reconhecida como um patrimônio cultural pela Unesco. O país é recheado de festivais, um dos mais famosos é o Ing Ping e o Loi Krathong, que são realizados em Ting Mai, que é conhecida como Festival de Lanternas, uma atração belíssima que varia de ano a ano por conta do calendário lunar. Este ano acontecerá em 20 e 21 de novembro, além do Ano Novo Tailandês, o Songkran, que aconteceu entre 13 e 15 de abril. Ele é um importantíssimo marco na cultura. De toda forma, o que não se poderia deixar de fora é a culinária tailandesa, que, em como todos os países, forma o caráter do país junto com as religiões. A comida tailandesa é uma das melhores do mundo, que se tem um ótimo custo-benefício, saborosa e colorida, diferente do pensamento preconceituoso que se tem que estes comem cachorro como um hábito. Isto é um tabu, não um costume. Carne de cachorro não se é vendida no açougue como a carne de gado é vendida no Brasil. A cultura do país, junto com as praias paradisíacas, é o que atrai cerca de 16 milhões de turistas por ano. Como toda cultura, devemos respeitar e tentar entendê-la para então cogitarmos em julgar. Na Tailândia, o primeiro estado Thai conhecido é datado no século XIII, na altura do reino budista de Sukhothai. Foi o primeiro estado tailandês na região. A Tailândia tem uma história em que o budismo é o símbolo central do país e seu legado através dos séculos.
O nascimento do Reino Thai, que agora é Tailândia, coincide com o colapso do Império Khmer de países vizinhos como Camboja entre os séculos 13 e 14. Aqui reinava o reino budista Sughothai, que foi sucedido no século 14, e pelo reino Ayutthaya, que substituiu Sughothai ao seu reinado de força. Essa situação, que coincidiu com a queda dos Khmeres no Camboja, levou muito desses povos dessas terras se exilarem na Tailândia, levando com eles costumes e rituais que foram gradualmente assimilados pela região. O local escolhido foi Ayutthaya, cidade que até o século XVIII foi a maior cidade do país do Sião. No século XVIII, Thonburi torna-se a capital do país durante alguns anos, até a capital no final do século XVIII finalmente mudou para Bangkok, onde atualmente continua. Quanto aos europeus, os mesmos começaram a chegar à Tailândia no século XVIII. Britânicos, franceses, holandeses, portugueses e espanhóis começaram a desembarcar na terra e nas ilhas, mas nunca conseguiram uma colonização. Esse fato permitiu, de um lado, a manutenção da identidade e, por outro, os monumentos mais antigos mantiveram-se inalterados. Essa situação de não interferência tanto de franceses como de britânicos no território de Sião durante o século XIX permitiu que a Tailândia tivesse um papel importante nos conflitos entre os franceses e britânicos e em países vizinhos como a Birmânia, Índia ou Indochina, o que levou a acordos entre ambos a favor da Tailândia. Em 1932, já no século XX, há uma revolta pacífica na Tailândia e a monarquia do país foi restabelecida após a Segunda Guerra Mundial. A Tailândia aliou-se aos países que perderam a guerra, se bem que essa situação não implicou grandes alterações. Politicamente falando, o país continua instável e é nesse momento que deixa de ser designado por Sião e adopta o nome de Tailândia. E no final do século XX, a instabilidade política leva a contínuas mudanças de governo, golpes e tensões. Na década de 90, o país sofre uma crise econômica, mas supera gradualmente após momentos de instabilidade política. A corrupção, o tsunami de 2004 e o golpe de 2006 lançaram o país numa crise da qual, com a ajuda de turismo, pouco a pouco está sendo recuperado. A política da Tailândia ocorre atualmente em uma estrutura de monarquia constitucional, por meio do qual o primeiro-ministro é o chefe de governo e o monarca hereditário é o chefe de Estado. O poder executivo é exercitado atualmente por uma junta militar, que aponta seus primeiros ministros e o gabinete. Sendo um dos lugares mais bonitos e exóticos do mundo, a Tailândia possui curiosidades históricas e locais muito interessantes. A primeira delas é que a Tailândia é a única nação no Sudeste Asiático que não foi colonizada pela Europa. Dessa forma, o país sofreu pouca influência externa, preservando boa parte de seu patrimônio histórico e cultural. Por conta de ser uma monarquia, o povo tailandês é extremamente patriota, e atos como marginalizar imagens reais, pisar em bates e virar ao contrário a bandeira do país podem ser considerados crimes gravíssimos, podendo até levar à pena de morte. Outro fato interessante tem a ver com a comida tailandesa, que é considerada uma das mais saudáveis e saborosas do planeta. A culinária é caracterizada pela combinação de especiarias que proporcionam uma mistura de sabores e aromas variados, doce, apimentado, ácido e salgado. A terceira curiosidade é sobre a língua tailandesa, que por acaso é extremamente complexa, sendo considerada uma das mais difíceis do mundo. São 44 consoantes, 32 tipos de vogais e 5 tons que variam em gênero, quantidade e até intenção. Dessa forma, a mesma palavra pode mudar completamente de sentido de acordo com o tom usado. Além disso, há uma grande diferença de símbolos e expressões de acordo com cada região do país. Para quem quer saber algumas frases do cotidiano, aqui estão alguns exemplos. Olá, nós falamos Sawadi, mas existe uma diferença de homem para mulher. A mulher fala Swadika e o homem fala Sorika. Obrigada e obrigado seria Kopkun. Por favor, Karuna. E se você quiser perguntar onde tem acesso à internet, você pode dizer Chachinchin Intonete Daitinai. A quarta curiosidade fala sobre Bangkok, especificamente o porquê desse não ser o nome oficial da capital.
O verdadeiro nome da capital é esse aí no slide, que em uma tradução literal seria Cidade dos Anjos, Grande Cidade dos Imortais, Magnífica Cidade das Novas Gemas, Sede do Rei, Cidade dos Palácios Reais, Lar dos Deuses Encarnados, erguida por Visvavarkama no mandamento de Indra. O quinto fato aborda uma mania nacional tailandesa, a massagem. Onde quer que você vá na Tailândia, você irá encontrar massagistas, seja em cadeiras nas ruas ou em spas chiques. Tendo uma média de até 250 bahts por hora, aproximadamente R$40, e sendo uma ótima opção de relaxamento para quem teve um dia cansativo. E por último, mas nem por isso menos importante, vamos para a sexta curiosidade: as praias. A Tailândia possui belíssimas praias, como a ilha de Phi Phi, que faz parte do arquipélago em meio ao mar de Andaman, e é uma das mais visitadas pelos turistas brasileiros. Tem também a Phuket, a ilha mais famosa da Tailândia e que na alta temporada costuma ficar lotada. É tida como um lugar estratégico para visitar outras ilhas. Agora, se você busca exclusividade, a Koh Lipe Phé é uma das ilhas mais isoladas do litoral. Ela fica um pouco distante de quase tudo, mas o esforço para chegar até lá vale muito a pena.